Deus é bom sempre. Nós vamos abrir as Escrituras e também o Catecismo Maior de Westminster. Talvez precise baixar só um pouquinho o volume, né? Só uma coisinha, porque para não ficar apitando. Ok? Tá bom, né? Pergunta de número 84, meus irmãos. Semana passada, nosso irmão, pastor Vitor, esteve trabalhando com os irmãos a pergunta 83 do Catecismo Maior de Westminster, e nós vamos dar continuidade a partir da pergunta 84. Aprendendo aquilo que Deus nos ensina através da sua gloriosa palavra, aquilo que Ele nos dá como alimento para a nossa alma, para que nós sejamos edificados por Ele. Pergunta 84, e nós vamos até onde for possível, né? Até onde a gente conseguir andar nesse terreno, a gente vai andar. Vou fazer a pergunta e nós vamos responder nessa dinâmica que temos usado cada quinta-feira. Vamos responder juntos, tá ok? Morrerão todos os homens? A morte, vamos lá? Acharam não? Vocês estão não? Tá? Eu vou repetir. É diferente? E o que é diferente aí? É sério isso? Como é a pergunta aí? Deu no mesmo. Morrerão todos os homens? Agora a resposta, como é que é a resposta aí? Quem tem o Catecismo versão nova? Então vamos lá? Sendo a morte imposta como salário do pecado, está decretado que todos morram quando infeliz, pois todos são pecadores. É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Eu vou ler aqui, essa versão que eu tenho é uma edição mais antiga, né? Essa de vocês é uma edição bem mais moderna, mais nova, mas a minha aqui é de 2005. Então faz tempo, né? 2005 faz um tempinho bom. Eu vou ler aqui na minha edição, tá bom? Morrerão todos os homens, a morte sendo imposta como salário do pecado, está decretada a todos que uma vez morreram, pois todos são pecadores. Então, não muda a mensagem, né? Então, conserva a mensagem. Meus irmãos, o tema da morte, ele está intrinsecamente conectado ao tema do pecado. Então, nós temos de fato a primeira referência acerca da morte nas Escrituras, especificamente no livro do Gênesis. A primeira citação, a primeira referência que aparece acerca da morte, que é feita pelo próprio Deus, ela está diretamente conectada como um resultado do pecado humano, não é? A proibição dos nossos pais de comerem daquela árvore que havia sido colocada ali no jardim, mas proibida ao homem de comer do seu fruto, trazia aquela advertência, a ameaça da morte. Então, no dia em que você comer, certamente morrerá. Então, a partir daí, a Escritura vai tratar desse tema. Então, o tema da morte, ele está conectado diretamente ao pecado. Vejam que o Catecismo, trabalhando essa temática da morte dos homens, todos os homens morreram, né? Ou morrerão todos os homens. E aí é interessante a gente falar disso, porque note você, a resposta do Catecismo é que a morte sendo imposta como salário do pecado. E aqui aquele texto famoso de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 23, né?
Porque o salário do pecado, porque a recompensa, não é? É a paga do pecado, é a morte. E inversamente, né, contrariamente a essa tristeza que é a morte por causa do pecado, ele diz, mas o dom, e a palavra dom significa presente, né? O presente, o dom, o presente da graça. Veja que aí tem o dom gratuito de Deus, né? O presente da graça de Deus é o contrário da morte, a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Não é? Há uma ênfase, lembrando aqui ainda da ameaça que Deus coloca, a maldição que ele conecta à ameaça lá no Gênesis, de que o homem ao comer ele morreria. A ênfase do texto hebraico é que morrendo você vai morrer. Isso é interessante, né? Morrendo você vai morrer. E nós sabemos que o homem, ao comer daquele fruto, ele não morreu fisicamente na hora, né? Mas ele morreu espiritualmente. Ele quebrou a aliança, ele rompeu o pacto, e ele vai agora experimentar uma morte que decorre dessa morte primeira, né? Então o catecismo ele está fazendo referência a isso, e ele está dizendo então que a morte ela é imposta como salário do pecado. E aí uma demonstração de que todos os homens eles estão afetados pelo pecado original, né? Pecado de Adão, pecado que impõe culpa, pecado que conecta o homem em sua origem à corrupção. Daí o homem vira esse mundo completamente arruinado, completamente depravado, quebrado, não é? Alienado de Deus. Então a recompensa desse pecado é que ele vai morrer, e portanto nós bem sabemos que todos morrem, todos os homens morrem. E isso sinaliza o fato de que todos são pecadores. Então uma coisa acaba provando e demonstrando a outra. O contrário disso é a vida eterna, né? Por Cristo Jesus. Veja, ainda a resposta do catecismo é que está decretada a todos que uma vez morreram. Veja, isso aqui é uma referência ao pecado original, né? Então, a morte como um salário do pecado está decretada a todos que uma vez morreram, pois todos são pecadores, né? Aqui ainda nós temos, a título de textos bíblicos que devem provar, demonstrar isso, Hebreus 9:27. Quem pode ler aí? Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. Então o homem está ordenado, decretado, determinado, né? É engraçado que aqueles nossos irmãos que não gostam dessas palavras, né? Ordenado, decretado por Deus, né? Ordenado por Deus, determinado por Ele, eles não têm como escapar disso aqui, né? Ninguém pode se rebelar contra Deus pelo fato de que está ordenado morrer uma só vez, né? Ainda Romanos 5:12, o que é que diz aí? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, né? Adão, o primeiro Adão. Então a morte se estende a todos os homens, porque todos pecaram, porque todos caíram em Adão, todos se tornaram pecadores conjuntamente com Adão. A morte é, sem dúvida, algo que nos machuca, né? Que nos entristece. Agora, há poucas semanas, eu estive no sepultamento de um tio nosso querido, e ali estava ele crente em Jesus, graças a Deus, né? A gente sabe então onde é que ele está, né?
A minha tia, os primos, uma família muito grande, muitos crentes nessa família. E naquela ocasião que a gente estava ali com essa família nossa, eu pude dizer ali: a gente sabe onde está, mas isso não impede a gente de chorar, né? A gente sabe que aquele que morre com Cristo, e é tema do que vem logo na sequência aqui, não sei se na pergunta 85, na verdade 86, vai falar disso aqui exatamente, mas a gente sabe que aquele que morre tendo fé em Jesus e confiando nele, está bem, né? Ele está bem, mas isso não nos impede de chorar. Então a morte é algo que nos machuca, que nos fere, que nos traz tristeza em algum sentido. Ela é uma realidade, né? Uma das maiores realidades para nós, para a humanidade, é a morte. E é interessante como que na morte acabam-se todas as diferenças, né? O pessoal ainda consegue fazer no cemitério. Você entra no cemitério, eu não sou muito fã de cemitério, né? Se eu pudesse, eu saía para lá no dia que eu morresse, mas não dá. De vez em quando a gente tem que ir lá, né? Mas não gosto, né? E tem uns que a gente gosta menos, né? Que é mais feio, é menos projetado, menos organizado. Mas meu pai chama o cemitério de terra de pé junto, né? Todo mundo está com o pezinho juntinho, né? Um do outro, entendeu a lógica? A cidade de pé junto, né? Todo mundo está com o pé coladinho um no outro. E a gente entra ali e você vai ver assim uns túmulos suntuosos, né? Bem apainelados, né? Bonito, tem uns até bonitos, né? Tem uns que é tão bonito, dá até vontade de ficar lá, né? Não dá não. Dá não. Pode ser bonito como for, mas não dá não. Dá vontade de ir lá, não dá nada, né? Mas assim, então veja como o homem é, né? Então, a depender das posses, do status social que o indivíduo teve, né? Das riquezas, dos bens que ele acumulou, que ele não leva, que ficaram aqui, mas ainda assim há alguma marca final dessa história da pessoa na suntuosidade, né? No mármore, no porcelanato dos túmulos que enfeitam, mas a gente sabe o que é que está lá dentro, né? O que está lá dentro do túmulo enfeitado, do túmulo bonito, né? É o mesmo que está naquela covinha fraquinha, naquele outro túmulo ali, tão pobrezinho. É só resto, é só podridão, é aquilo que sobrou do homem e que se torna pó, né? Do pó vieste, ao pó tornarás. Então a morte, ela iguala todos os homens, né? Nesse sentido. Acabam-se, né? Não tem rico, pobre, bonito, feio, branco, preto, amarelo, não, todos tornam-se pó. Então os homens morrem. Nós vamos morrer, fique tranquilo, nossa hora vai chegar. Toda vez que eu vou fazer cerimônia fúnebre, essa é a minha reflexão: o meu dia vai chegar. Você pensa assim também ou não? Você fica fugindo, correndo com medo disso? Não adianta correr com medo disso, não. É olhar, encarar e dizer assim: um dia vão estar olhando para mim durinho, gelado ali. Um dia sou eu naquele paletó de madeira, né? O caixão, não é verdade? Paletó de madeira, mais ou menos isso, né? Então a morte é assim. Esse é um tema que a gente não precisa fugir dele, porque ele faz parte. Pergunta 85 agora. A morte sendo o salário do pecado, por que não são os justos livrados dela, visto que todos os seus pecados são perdoados em Cristo? Olha que pergunta boa, né? Já me perguntaram isso. A gente não já foi perdoado dos pecados? E por que a gente tem que morrer ainda? Se a morte é salário do pecado, é a paga do pecado, é a recompensa do pecado. Qual que é a resposta que a gente tem? Vocês vão ler aí na versão de vocês. Vamos lá?
Quanta coisa boa, preciosa está dita aqui nessa resposta. Vamos olhar para isso aqui um pouquinho, vamos pensar um pouco nisso, vamos entender a resposta aqui da pergunta 85. A morte sendo o salário do pecado, é o que nós já vimos na pergunta anterior. Porque não são os justos aqui, são aqueles que foram justificados pela fé em Cristo somente. Porque os justos não são livrados dela, da morte, visto que todos os seus pecados são perdoados em Cristo. Então, a resposta é que os justos no último dia serão libertados da própria morte. Essa é uma promessa que Deus nos faz. Paulo vai tratar disso. Vejam que em 1 Coríntios 15, se você não tiver o catecismo, mas tem a Bíblia, catecismo facilita porque o texto já está impresso. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 26, aí pula para o 55 ao 57. Aproveitando a deixa, esse texto aqui, outro dia eu vi um cidadão, o pessoal está usando muito, somente no Instagram, a oportunidade de ganhar seguidores e ganhar curtidas e visualizações, porque isso monetiza, E uma coisa que eu tenho percebido é que alguns que pertencem a determinadas igrejas cristãs evangélicas, eles não estão interessados, não estão nem um pouco constrangidos, não estão preocupados se o que eles estão ensinando, como se viesse da Escritura, de fato vem da Escritura. Esses dias eu vi um moço, curiosamente fui no perfil dele, e vi que ele pertence a uma determinada igreja, uma grande igreja, de uma das maiores denominações pentecostais do país, e aí já dá para você imaginar de quem que eu estou falando, Uma das maiores. E o rapaz, ele vai fazer um vídeo e soltar lá, e ele tem muitos lá. Eu não parei para olhar os outros, mas esse especificamente, porque ele cita esse texto aqui de Paulo, e ele cita outras passagens, mas ele diz lá que os 24 anciãos que estão no céu lá do livro do Apocalipse, que tiram suas coroas, são aqueles santos que ressuscitaram no dia que Jesus morreu, que não está lá no Evangelho, que Jesus, quando ele morre, que ele rende o Espírito ao Pai, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, o sol escureceu, e muitos santos voltaram à vida, ressuscitaram, lembra disso? Aí ele pega e pergunta assim: quem são estes que ressuscitaram? Primeiro que ele faz uma inferência do texto completamente equivocada, porque a própria natureza do que está, a própria construção, a estrutura literária do Evangelho não tem nada a ver com a estrutura literária do Apocalipse, para começo de história. Então ele está tentando cruzar contextos literários que não se comunicam literariamente, mas que trabalham de forma diversa, e ali ele vai estabelecer um paralelo e uma afirmação que vai nascer disso. Ele vai dizer, olha, aí ele vai lembrar de 1 Coríntios 15, quando a Bíblia diz, Paulo escrevendo, antes desse texto que nós lemos, ele diz assim: porque Cristo é a primícia. Cristo é a primícia dos que dormem, lembra? Paulo diz isso, antes disso aqui, a gente leu? Então ele está dizendo o seguinte: quem são as primícias da ressurreição vinculadas à ressurreição de Cristo? Aqueles santos que ressuscitaram lá no dia que Jesus morreu. Começou problema errado aí, problema errado, tem problema certo. Começou errado o negócio, a não ser o problema matemático, que está tudo bem. Mas começou um negócio bagunçado aí, porque aqueles santos ressuscitam não quando Jesus ressuscita, mas quando Jesus morre. Primeiro detalhe aí. Paulo está dizendo, e o capítulo 15 de Coríntios, da primeira carta, é uma defesa de duas coisas. Uma que depende da primeira, a segunda depende da primeira, necessariamente. Do que Paulo está tratando no capítulo 15? Da ressurreição de Cristo. Então ele está fazendo um arrazoado teológico, doutrinário. Ele está dizendo que a ressurreição do Filho de Deus é um fato histórico. É um fato. Ele vai citar testemunhas, cerca de 500,
E ele desenvolve isso com implicações para a nossa fé, visto que ele diz que se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. E ele vai conectar na sequência a nossa própria ressurreição. E ele diz então que Cristo é a primícia dos que dormem. Mas Cristo é a primícia dos frutos da ressurreição futura, final, e não daquela que aconteceu. Aqueles que ressuscitaram lá morreram novamente, como Lázaro morreu. Como outros que foram ressuscitados voltaram a morrer posteriormente, e não continuaram vivos até agora, não estão soltos por aí esperando Jesus voltar. E aí o camarada vai, você vê que salada, né? Ele pega lá um texto do Evangelho, pega um texto de Paulo, liga lá o Apocalipse e ele faz essa coisa. E sabe o que é que eu penso com quem não tem compromisso com a verdade? Porque isso não é ter compromisso com o ensino. Não é. E eu mandei uma mensagem para esse camarada, mas eles não respondem, eles são covardes. Eu disse assim: meu jovem, arrependa-se enquanto é tempo para você, porque você está perturbando a igreja de Cristo, ensinando falsidade, mentira. Você precisa retirar esse vídeo do ar, porque você está levando pessoas ao engano. Deus vai cobrar de você isso é muito sério. Mas ele não responde. Então, essas pessoas, eles querem chocar. Você já viu aquele tipo de gente que ele adora causar? Ele adora causar, criar um clima de uma coisa assim, sabe? Que levanta coloca todo mundo na ponta do salto, na ponta do pé, que todo mundo fica assim. Então esse pessoal está usando e abusando, porque o que eles querem é monetizar. Eles não estão preocupados em ensinar a verdade, irmão. Então para eles tanto faz o que tanto fez. Agora olha para esse texto aqui. Paulo está falando sobre ressurreição. Paulo está falando sobre morte. Paulo está falando sobre promessa, sobre esperança. Então a resposta é: por que nós ainda morremos já tendo sido perdoados, justificados? Ele diz: olha, isso é um fato, mas há uma promessa de sermos libertados da morte. 1 Coríntios 15, 26 e 55 a 57, Paulo diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma certeza e uma promessa. Observe que, embora nós tenhamos sido justificados, isso é verdadeiro, contudo, nós ainda não fomos glorificados, e o pecado ainda habita nos nossos membros que são mortais, Então há ainda pecado presente em nós, mas isso não interfere na expectativa alegre, visto que a promessa de Deus é que naquele dia Ele vai destruir este inimigo. Veja como a linguagem é: a morte é um inimigo, o diabo é um inimigo, o mundo é um inimigo, a morte é o inimigo que há de ser destruído, o último inimigo que há de ser destruído. De modo que, embora morram, olha, então, ainda que os justos morram, contudo, vem isso do amor de Deus para os livrar perfeitamente do pecado e miséria. Gente, isso aqui é bom demais. Que coisa interessante, Ele vai citar aqui Romanos 14, 8. Confere aí para mim esse texto, por favor. Romanos 14, 8, leia aí. Ok, se a gente vive para Ele, se a gente morre para Ele. Então, qual a conclusão disso que Paulo chega? Quer a gente viva, quer a gente morra, nós somos dele. O salmista Davi, ele diz em um dos seus salmos, não sei se é o Salmo 62 ou 63,
ou 2, ele diz que a tua graça é melhor do que a vida. Então ele chega ao ponto de dizer, olha, Deus, a graça de Deus é melhor do que viver. Então, quando Deus e a graça de Deus é melhor do que a própria vida, viver ou morrer são circunstâncias, são momentos da nossa existência. Porque se a gente vive para Ele, vive neles, a gente morre para Ele, morre nele. Agora observe o que o catecismo vai dizer. Isso aqui é precioso demais, né? Ele diz então que ainda justos, ainda justificados nós morremos. Ele vai dizer que morrer é uma demonstração do amor de Deus. Poxa, que negócio é esse? Veja, ele diz, vem isso do amor de Deus. É o que ele está dizendo aí. Embora os justos morram, contudo vem isso do amor de Deus. Então, em que sentido que a morte que nos alcança, a morte que alcança os filhos de Deus, isso é uma expressão do amor de Deus? Isso aqui contraria nossas expectativas, as melhores talvez. Que a gente poderia pensar e dizer assim, mas como que morrer pode ser algo amoroso da parte de Deus? Mas, note você, ele diz, porque assim nós somos livres perfeitamente do pecado e da miséria. Apocalipse 14:13, veja o que está escrito aí. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve. Apocalipse 14:13, escreve o quê? Bem-aventurados os mortos. O que é isso aqui? Felizes os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Agora veja, a morte só é uma expressão do amor de Deus para os que morrem no Senhor. A Escritura vai usar essa linguagem, né? Por exemplo, Paulo quando fala, lembrando aqui, ele fala de casamento de quem enviuvou, né? Ele diz, é pecado que se case novamente aquele que se tornou viúva. Ele disse, não, desde que case no Senhor. O que ele quer dizer com case no Senhor? Case com crente. Case com crente, case com alguém que teme a Deus, né? Não procure alguém fora, né? Então, é essa linguagem de viver no Senhor, morrer no Senhor, felizes os mortos. Os mortos são felizes. Salmo 116:15, né? Esse texto ele talvez precise de um tratamento, que às vezes a gente tem uma leitura dele que às vezes não reflete muito exatamente o que esse texto quer dizer. Esse precioso aqui, ele tem muito mais o sentido de que é cara a morte de um servo dele. É algo custoso, é algo que é caro, é algo que tem um peso, tem um valor. É mais do que essa ideia de preciosa, como se precioso fosse algo admirável. Exatamente, é um peso, é algo pesado aos olhos de Deus, não é? É algo caro, é algo. Então, mas os mortos em Deus, em Cristo, os que morrem em Cristo, eles são felizes. Você não pensa que nenhum dos nossos irmãos que já partiram estão pensando com vontade de voltar, não, viu? Inclusive João, ele vai em Apocalipse dizer que quando ele olha o céu, em um dado momento, ele vê as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho da palavra do Senhor, né? Eles estão ali dizendo assim, Senhor, manda a gente de volta para a gente viver a vida que a gente não viveu, porque tiraram, né? Não. Eles estão dizendo assim, Senhor, vai o Senhor lá e vinga o nosso sangue. Eles estão dizendo assim que querem voltar, né? O Senhor vai lá e resolve. Irmãos, nenhum dos nossos irmãos que já estão lá na presença do Senhor,
Ah, pode crer, eles não estão com saudade daqui não, viu? Mas não estão mesmo. Nem pedindo para voltar, né? Não. Eu tenho quase certeza, se alguém lá no céu diz assim, ei, tu vai voltar depois de amanhã, Deus é mais. Aqui tá bom. Aqui basta. Então, eles são felizes. Veja o que o texto continua dizendo. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Que texto esse? Então, os justos morrem, mas a morte para o justo é uma expressão do amor de Deus, porque quando a morte vem, alguém já disse que a morte para o crente é um cavalo que passa na frente dele, se abaixa para o crente montar e levar ele lá para o céu. É uma ilustração assim, mais ou menos. Então a morte é uma expressão para o crente do amor de Deus, porque ao morrer nós nos tornamos livres das nossas canseiras aqui na vida, dessa vida na terra. Livre dos nossos trabalhos, dos nossos labores, das nossas fadigas. E ele diz, as suas obras os acompanham, não é? Não somente a fé acompanha o crente quando morre, mas as obras também. Voltando para a resposta do catecismo, livres então perfeitamente do pecado e miséria, quem partiu para a presença de Deus não vai mais pecar, e os tornar capazes de maior comunhão com Cristo em glória. Certamente aqueles que deixam o corpo e partem, eles estão num nível de comunhão maior ainda com Cristo em glória, na qual eles imediatamente entram. Olha aqui, essa informação é muito importante. Isso aqui é parte da nossa doutrina. Os que partem, os que morrem no Senhor, eles partem, eles não ficam dormindo no túmulo, eles não ficam vagando pela terra ou em alguma outra dimensão espiritual por aí, algum outro planeta, não é? Eles entram imediatamente na presença do Senhor, em glória, em comunhão, em glória, na presença. Então, morreu, ele vai. Morreu, ele vai estar com o Senhor. A Bíblia fala disso. Por favor, veja Filipenses 1:23 aí. Filipenses 1:23. É um texto que todos nós amamos, né? Eu estou constrangido, diz Paulo. Eu estou constrangido porque eu tenho o desejo de partir. O que é partir aqui? Partir aqui é um eufemismo para a morte. Partir. Em outra palavra, dizendo, eu estou constrangido tendo o desejo de morrer. Olha que coisa. Porque afinal de contas, como é que o crente pode partir para estar com o Senhor senão morrendo? Né? Só se ele for arrebatado, como Elias foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Afinal, Elias foi no redemoinho ou numa carruagem de fogo? Né? Ele foi numa carruagem, né? Que veio no redemoinho. Muito bem. Então vamos lá. Então ele está dizendo, olha, eu tenho desejo de morrer e estar com Cristo. Veja, olha como isso é claro. Morrer e estar onde? No túmulo, como as testemunhas de Jeová ensinam, e também os adventistas do sétimo dia. Morrer e entrar no sono, morrer e a consciência apagar, morrer e simplesmente deixar de existir, só voltar a existir na volta de Cristo, na segunda vinda. Não, Paulo está dizendo morrer e estar com Cristo. Gente, veja que a linguagem de Paulo é: eu vou estar com Cristo consciente. Se não fosse assim, ele não poderia dizer o que é o quê? Incomparavelmente melhor. Está falando aqui de experiência, o que eu vou experimentar, o que eu vou sentir, o que eu vou perceber, o que eu vou ver, o que eu vou ouvir, o que eu vou
viver lá é incomparavelmente melhor, não tem comparação. Lembra quando Jesus responde o cidadão lá da cruz, que assim, lembra-te de mim, né? Quando entrares no teu reino, hoje mesmo, né? Estarás comigo no paraíso. O pessoal tentou modificar esse texto aí e tentou colocar uma vírgulazinha no lugar que não deveria estar e não está mesmo, né? E colocou uma vírgulazinha no hoje, né? Sim, em verdade te digo hoje. Mudou tudo. Uma vírgula muda o discurso. Veja a importância de uma vírgula. Se você colocar uma vírgula aí depois do hoje, você mudou tudo. Jesus está dizendo hoje, você estará comigo no paraíso. É indefinido, algum dia, algum tempo você vai comigo para o paraíso. Mas essa vírgula não pode existir aí. Até porque seria uma coisa completamente sem sentido, sem lógica nenhuma, dizer assim, hoje eu te digo, Soraya, estamos aqui. Não faz sentido dizer isso. Nós já estamos aqui, é porque é hoje mesmo. Não faz sentido. Ele diz, hoje você vai comigo entrar no paraíso, hoje, meu amigo. Então, a morte é uma ameaça, a morte é dolorosa, mas a gente não pode perder de vista que, para o crente, a morte é uma expressão do amor de Deus. Quando a gente morre, a gente fica livre do pecado, livre da miséria, das dores. Então, aquele crente que estava sofrendo com o câncer e morreu, ele vai para a presença do Senhor e ele não sente mais dor do câncer. Aquele crente que passava tanta necessidade de alimento, quando ele morre, ele não tem mais fome na presença do Senhor, ele não passa fome na presença do Senhor. E lembrem que isso já é bom, não é? Pensando em todas as agruras dessa vida, em todas as lutas e dificuldades que a gente pode experimentar nessa vida aqui, estar livre de todas essas coisas que nos incomodam tanto, isso já é maravilhoso. A Bíblia descreve como felicidade, mas que dirá, meus irmãos, não é? Que dirá quando então formos ressuscitados e glorificados para a eternidade? É outro nível de glória e de comunhão com o Senhor, muito mais especial ainda. Alguém tem alguma dúvida aqui? Está claro como o sol ao meio-dia. Bom saber dessas coisas, né? É bom viver na terra tendo esperança daquilo que se cumprirá para nós quando a gente partir daqui. Pergunta 86, ela está conectada às anteriores. O que é a comunhão em glória com Cristo, né? Porque na resposta 85 falou disso. A gente morre e aí a gente se torna capaz de maior comunhão em glória. Mas o que é essa comunhão em glória com Cristo? De que os membros da igreja invisível gozam, desfrutam imediatamente depois da morte. A resposta é muito longa para a gente ganhar tempo, vamos trabalhando logo nela. Então, a comunhão em glória com Cristo, de que os membros da igreja invisível, essa igreja que é a igreja de Deus, que Ele conhece, não é? Quando a gente fala da igreja invisível aqui, não tem mais placa denominacional, não tem mais distinções denominacionais. A igreja visível é a igreja que a gente põe a placa, que a gente usa uma denominação e a gente tem alguns padrões que são importantes e interessantes para essa igreja visível, mas a igreja invisível é a igreja que Deus conhece completamente. Toda são os verdadeiramente salvos, eleitos, selados pelo Espírito. Então, a glória em comunhão com Cristo, de que estes membros desfrutam imediatamente após a morte, consiste, veja, o que é essa comunhão em glória? Consiste em as almas deles serem aperfeiçoadas em santidade. Então, quando nós morremos, nós somos aperfeiçoados em santidade. O catecismo vai oferecer para nós aqui o texto de Apocalipse 7, 13 e 14. Leia esse texto, é maravilhoso. Apocalipse 7,
versos 13 e 14. E os anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes que veio de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aperfeiçoamento em santidade. Então essa maior comunhão significa aperfeiçoamento em santidade. Essa linguagem de vestes brancas, alvejadas, né? Lavou as vestes no cloro, ficou branquinha. É a linguagem apocalíptica que fala de santidade, de pureza, né? Roupas brancas, puras. Então, ao morrer, você será e eu seremos aperfeiçoados em santidade, recebidos nos mais altos céus. Versículo 2 Coríntios 5:8. Leia aí, por favor. Pois é, recebidos nos mais altos céus, né? Paulo aí novamente, ele tem essa plena confiança e transfere ou transmite essa mesma confiança para a igreja. Nós também temos que ter esta confiança, né? Deixar o corpo, veja que agora ele usa, Filipenses falou partir, né? A mesma coisa que Paulo está falando aqui agora é deixar o corpo, é um eufemismo para a morte. Deixar o corpo e o que? Dormir no túmulo e ficar vagando de galáxia em galáxia. Não, tem gente que está achando que depois que morrer vai visitar Andrômeda. Vai não. Deixar o corpo e ir morar com o Senhor. Essa linguagem é uma linguagem muito preciosa, forte, sinaliza, marca a veracidade da promessa e do que Deus faz em nosso favor. A resposta ainda diz no catecismo: onde eles vão ver a face de Deus em luz e glória? Eles vão ver o Senhor. Quem que está lá vendo o Senhor lá e quer voltar para cá, gente? É por isso que é incomparavelmente melhor. É maior comunhão em glória com Ele. Essa comunhão em glória é isso, é estar diante da face do Senhor em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo, esperando que o corpo seja ressuscitado, que o corpo seja redimido, não é? Veja, em 1 Coríntios 13, né? Versículo 12: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como sou conhecido. Então, a Bíblia traz de muitas formas essa linguagem de que a gente vai conhecer melhor, de que a gente vai ver mais claramente, a gente vai enxergar muito mais claramente as coisas. Romanos 8, verso 11 e 23. Vamos ler esse texto? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então é isso que significa comunhão em glória com Ele. É ter a certeza, é esperar a plena redenção do corpo. Ele foi ressuscitado, nós seremos também. Aguardar que naquele dia o corpo voltará à vida, isso é a redenção do corpo. A gente não vai ressuscitar para sentir dor de dente.
O corpo que voltará ressuscitado do pó da terra, ele será glorificado na ressurreição. Não haverá mais as dores e aquilo que eu já disse para vocês, né? Fica tranquilo, quem é feio vai ficar bonito, né? Quem é feio vai ficar lindo. Corpo da ressurreição, corpo ressurreto é maravilhoso, né? Muito bem. É um corpo aperfeiçoado, né? Aperfeiçoado. A gente vai saber quem é um ao outro. A identidade nossa é preservada, porque ninguém vai ser transmutado, né? Eu vou saber quem é Vitor. Quem eu conheci na terra eu vou reencontrar e vou saber quem é. Eu vou identificar na multidão meu vô Zeca, homem crente, fiel a Deus, está lá com o Senhor. Oh, coisa boa, né? Vai estar lá bem velhinho, não, que o envelhecer é um processo de morte, não é? Não tem mais morte. Não sei como é que o vô Zeca vai estar, né? Como é que eu vou reconhecer? Vou. Dona Maroca, vó Maroca, né? E tantos outros. Então, a gente vai se reconhecer. Não tenha dúvida disso, não. A não ser se você não for. Aí você não vai reconhecer mesmo, não. Mas você tem certeza que vai, porque você é crente em Jesus. Então tá certo, amém. Né? Você é crente, é salvo em Jesus, eu sei que você vai. Ops. Ele estava consciente, né? Está consciente, reconhece Lázaro. É isso mesmo. Então a gente não tem por que ter dúvida disso, né? Não tem porquê. O texto aqui da resposta diz: esperando a plena redenção do corpo, o qual até na morte continua unido a Cristo. O corpo até na morte continua unido a Cristo. Então, o nosso corpo, eu acho deprimente quando às vezes um cristão ele trata o corpo como se fosse uma coisa abjeta, não é? Uma coisa repugnante, o corpo. E tem aqueles que falam do partir, mas em detrimento do corpo, tratando como uma coisa horrorosa, detestável. E, pasmem, há crentes cristãos que eles acham que eles vão viver na eternidade dentro de outro corpo e não este com que eles vieram ao mundo. Isso não é um ensino bíblico, né, irmãos? Convenhamos? Não é um ensino bíblico, não é? Então isso, se a gente voltar em um outro corpo, aí não é ressurreição. Porque ressurreição é você voltar à vida, você que morreu voltar à vida. E note você que o nosso corpo, ele é feitura de Deus. É feitura de Deus. Alguém já disse que se o nosso corpo permanecesse no pó da terra, Satanás se vangloriaria de uma vitória contra nós. Contra nós. O tentador que leva os nossos pais à queda, ele se vangloriaria de uma vitória contra os filhos de Deus. Ver o nosso corpo, saber que ele continua no pó da terra, atingido pelo pecado. Mas quando o texto diz que a morte é o inimigo vencido no final de tudo, o último inimigo a ser vencido, significa dizer que o Senhor vai trazer de volta aquele que foi ferido pela morte, né? Eu já disse isso, repito, sem muita delonga. Na morte a gente é separado da gente, né? Quem que vai para o túmulo? Eu. Quem que vai para o céu? Eu.
Ou quem está ali no caixão lá, a gente está orando, agradecendo a Deus pela vida dele, os anos de vida, e pedindo a Deus conforto. Quem é que está lá no caixão que vai para o sepulcro? Não é Antônio, não é o José que morreu, o irmão José que morreu. Não, é o corpo. A gente fala do corpo como se fosse uma sacola. Você tira o melão, põe na prateleira e joga a sacola no lixo. O corpo não é isso. A Bíblia tem uma teologia somática, uma teologia do corpo, né? A Bíblia vai falar para a gente cuidar do corpo, zelar do corpo, né? Enfim, eu não tenho um corpo, eu sou um corpo. Isso. Não é. Deus me livre eu morar eternamente no céu. Né? É. Irmão, é temporário. Deus me livre eu viver a eternidade no céu. Ué, pastor, ficou doido? Por quê? Porque o que Deus tem para a eternidade é muito melhor do que o céu, irmão. É chamado de novo céu e nova terra. Nova terra e novo céu. No céu agora, os nossos irmãos que estão lá são apenas espírito lá. O corpo está na terra. A eternidade não é a eternidade em que a gente vai viver o espírito continuando apenas. Não, é a gente todo, é o corpo e a alma, o corpo e o espírito unidos. A eternidade é isso, certo? E vai ter osso, pastor? É lógico, você não tem não agora? É claro. E vai ter tripa, pastor? Lógico, você tem tripa aí? Vai ter, na eternidade vai continuar a tripa aí dentro do bucho. Cabelo, pastor? Vai, cabelo também. E unha? Vai ter unha também. Só não vai ter as tatuagens que vocês botaram no corpo, que não vai ter não. Essas porqueiras que vocês botam no corpo, vai ter mais não. Ele vai apagar essas porqueiras, essas tatuagens que ele não botou, aí ele vai tirar. Fala, meu santo. É melhor, é maior. Eles clamam por vingança. A gente percebe que mesmo o Espírito estando com Deus, eles ainda têm essa sede de Deus age com justiça e vingança. É porque eles estão aguardando, porque eles sabem que Deus justo vai julgar os ímpios, né? Então eles estão clamando o final escatológico dessa história, não é? Então assim, esse pedido, aproveitando, de vingança, que o Senhor venha vingar, não é um pedido movido por ódio, por ressentimento, né? Mas é o desejo de que Deus é o desejo de que Deus seja visto e conhecido por todos os homens do mundo, e a gente sabe que isso vai acontecer em todos os níveis no dia do juízo final. Então, eles estão pedindo: Senhor, opera logo o juízo final, porque aí o Senhor vai julgar quem nos matou. Ele vai ressuscitar também, né? Esse povo todo. Então eles estão clamando por isso, né? Então assim, eles estão felizes, mas não é a felicidade na sua completude. Eles sabem que ainda falta alguma coisa ou algumas coisas serem feitas. Estão clamando por isso, né? Então de fato na consumação que tudo aquilo que nós ansiamos e desejamos vai se cumprir, inclusive a manifestação do Deus Santo e Justo diante dos olhos de todos os homens. É quando o mundo vai conhecer a igreja, porque a igreja é um mistério, a igreja, como diz Paulo aos Efésios, a igreja é a manifestação da multiforme graça de Deus, já contemplada pelos anjos e demônios. Então os anjos e demônios olham para a igreja e eles estão vendo a multiforme graça de Deus.
Mas os homens do mundo não estão vendo isso. Eles olham a igreja como um ajuntamento insignificante, zombam. E quando é que o mundo, o ímpio, vai conhecer verdadeiramente os filhos de Deus? Quando nós formos revelados com o Senhor, diante dos olhos deles. A distinção vai ser muito clara, eles vão ver o que eles nunca perceberam na vida deles. Nós já percebemos, mas eles não podem perceber, porque nós estamos em Cristo. Eles não podem perceber. Veja, a resposta ainda do catecismo vai dizer, para a gente concluir, né? Nosso horário está chegando no fim. Diz assim, falou que a redenção do corpo, né? O corpo unido a Cristo, descansa na sepultura. Quem descansa na sepultura é o corpo e não a alma. Então nós vamos descansar na sepultura e nós vamos estar conscientes com o Senhor, até que voltemos a ser uma unidade conforme Ele criou, como em seu leito. Então o corpo descansa na sepultura como em seu leito, né? Então a sepultura é o leito, é a cama do corpo. Quanto às almas dos ímpios, aliás, até que no último dia seja unido novamente à alma, o corpo unido novamente à alma. Tem um texto aqui sugerido, né? Oi? Não entendi. Ah, sim, por favor. Porque quando fala assim, a gente aprendeu que nós somos três, né? O que acontece com o segundo pai? A gente aprendeu que é 3, mas não é o que a gente crê. Então a gente, assim, deixa eu colocar isso em ordem. Quando a gente fala sobre... Então, dentro da teologia, você tem os ramos da teologia, né? Os braços da teologia. Então, imagine uma árvore com alguns galhos. Então, um desses galhos dessa árvore é chamado de antropologia bíblica. A antropologia bíblica é o estudo do homem segundo a Escritura, tal. Então, dentro dessa abordagem do estudo do homem, você tem duas propostas, são posições doutrinárias teológicas um pouco divergentes, e algumas igrejas adotam uma posição e outras igrejas adotam outra. Isso é chamado de dicotomia e tricotomia. Então, o que é isso de forma simples? Tem a ver com a composição do homem. Então, existem aqueles que imaginam, que acreditam que nós somos 3. Se a gente fosse dividir o homem, fatiar o homem, encontrar a membrana onde divide uma coisa da outra, nós seríamos uma composição de 3 partes. Uma física, o corpo, a alma, como a sede dos sentimentos, né? A alma como essa parte imaterial que não é física, que tem a ver com os nossos sentidos, com a visão, o olfato, paladar, essa coisa mais sensorial com o mundo externo, que percebe o mundo externo, que se comunica, e o espírito, que seria aquela parte mais no âmago, mais íntima do homem. Então imagina um círculo, o corpo, o círculo dentro do círculo, a alma, e o círculo dentro do círculo, o espírito. Então o espírito seria essa parte, essa coisa também não física, que tem outras qualidades ou outras funções, especialmente comunicação com Deus e perceber Deus e aquela coisa toda. Então, isso é a tricotomia. Então, tem muitas igrejas que ensinam que o homem é 3. Nós presbiterianos e nós de tradição reformada, né? As igrejas de tradição reformada, historicamente, nós não somos tricotomistas, nós somos dicotomistas. Nós não cremos que o homem é 3, mas que o homem é 2. Espírito, pneuma, né?
e alma, isso é sinônimo, é a mesma coisa. Então, alma e espírito são sinônimos, não partes integrantes distintas, diferentes. Então, nós somos dicotomistas nesse sentido. Então, a gente crê que Deus criou o homem e soprou nele o espírito, e ele se tornou uma alma vivente. A Escritura tem várias passagens que vão, ora, falar do mesmo evento, falando que a alma, em tal situação, e o mesmo evento repetido, o espírito. E aí a gente vai perceber em algumas passagens que alma e espírito são termos intercambiáveis e não distinções do homem. Só que a gente tem dois textos que parecem que são o fundamento desse pensamento teológico tricotomista. Um está lá em 1 Tessalonicenses, agora acho que capítulo 5, se eu não me engano, e o outro está lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, é isso? Porque a palavra de Deus é Bíblia traz mais Aí é Hebreus, né? porque qualquer participado de dois grupos, até os apóstolos de alma e espírito, o levedura e a preparação de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, né? O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Opa, então homem é 3. Não parece óbvio? O Deus da paz santifique você em tudo. Aí ele diz: vosso espírito, alma e corpo. Parece óbvio. Da mesma forma que o texto de Hebreus, corpo, alma e espírito. Parece óbvio. Veja, se o homem é 3, se de fato a Escritura está ensinando que o homem é 3 partes, nós temos um problema, porque parece que Jesus ensina que o homem é 4. Vocês lembram? Ou não lembram? Fazer sincero. Ele chega e diz assim, que a gente deve amar a Deus de todo coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento. Veja, ame a Deus com o coração. Veja a ênfase, de todo. Pega essa palavra, de todo. Todo aqui é a unidade, de todo, completo, sem nenhum pedacinho faltando, completo. Ame a Deus de coração, de alma, de força e de entendimento. Será que a gente poderia dizer que o homem então é formado de 4 partes? Porque se eu tenho que amar a Deus de coração, amar com a força, com a alma e com o entendimento, então cada parte dessa ama a Deus. Então o homem pode ser 4. Nós temos um problema teológico para resolver. Olha como isso é bom. Mas Paulo fala Paulo em Tessalonicenses, Hebreus, a gente não pode dizer que é Paulo. O autor, o São Anônimo, escreveu Hebreus, fala também de corpo, alma e espírito. Aqui onde está um detalhe, irmãos, importante. Primeiro, para a gente entender o que esse texto está falando, e a gente sair sabendo se o homem é 3 ou 2, ou 1 ou 4 ou 6, é a gente ler o texto e procurar entender qual é a intenção do autor. O que é que o autor pretende quando ele fala, olhando para o texto de Tessalonicenses, corpo, espírito, alma e corpo, nessa ordem? O que é que ele pretende? A pergunta precisa ser respondida para a gente entender o texto. E aí vamos fazer uma segunda pergunta. Primeiro, eu perguntando qual é a intenção do autor. Segunda,
Parece, honestamente, lendo o texto, parece que Paulo está ensinando em quantas partes o homem é dividido. Será que é disso que Paulo está tratando? Será que o trabalho de Paulo a escrever esse texto, será que quando Paulo escreveu esse texto, ele estava pensando assim: eu preciso ensinar os crentes de Tessalônica, eles precisam saber de quantas partes o homem é feito? Se você olhar o contexto mais próximo, que a gente chama de contexto imediato, Paulo não está tratando disso. Porque volte um pouquinho lá para o verso 12, por exemplo, contexto imediato. Paulo, tem um título aí, não tem? Diversos preceitos, são instruções rápidas. Aí Paulo começa: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Aí ele vai, verso 14: exortamos os irmãos que admoesteis os que não estão se submetendo. Então veja, o contexto imediato está falando de instruções rápidas, práticas, da vivência. Não parece que Paulo está lidando com a composição de A ou de B, de anjo ou de Deus ou do homem, né? Não apagueis o espírito, não desprezei profecia, não julgai todas as coisas. Aí ele chega e olha o que é que tem no verso 23. É o voto de Paulo. Volta aqui, é a despedida dele, né? É o que ele deseja para a igreja. A pergunta, vamos lá: o que é que ele deseja para a igreja de Tessalônica? Que eles saibam de quantas partes eles são constituídos? Ou o que Paulo deseja é que eles sejam santificados? Lê o texto aí para você ver de novo agora. O mesmo Deus da paz vos... Qual que é o desejo dele? Santifique vocês. Mas isso não, eu acho que isso não é tudo para a gente definir o que a gente quer. Oi. Pronto, boa, esse ponto. Vamos lá, a gente já sabe que ele deseja que a igreja seja santificada, ok? Aí você acha que Paulo deseja que a igreja seja santificada um terço, uma parte, um pedacinho dela, ou que a igreja seja toda? A gente já tem uma segunda informação aqui essencial para entender a interpretação desse texto. Veja que ele vai dizer agora: o Deus da paz vos santifique em... Qual que é a ênfase de Paulo aqui? Santificação completa, não faltando nada, nenhuma parte. Então, veja, a ênfase do texto está na santificação, mas na santificação completa de cada crente, total. Aí veja que agora ele vai dizer: e o vosso espírito, ou seja, sejam santos no espírito, na alma e no corpo. Então, isso que Paulo está fazendo aqui é um recurso linguístico, um recurso literário chamado, a gente fala muito de metonímia, metáfora, eufemismos, né? São recursos literários. Isso aqui é um recurso chamado de recurso epizegético que Paulo está usando. Recurso literário epizegético. O que é isso? O que troça isso? É quando, e isso é muito comum, por exemplo, tanto no texto hebraico quanto no texto grego, vai acontecer algumas repetições, algumas palavras que se repetem na sequência de um mesmo texto, mas que não estão falando de coisas diferentes. Esse é um recurso, isso é comum na literatura hebraica, mas é comum também nos escritores do Novo Testamento, que, diga-se de passagem, eram com exceção de Lucas, o quê? Judeus. Então, o que está acontecendo aqui? É você falar uma verdade, mas você quer tornar essa verdade tão intensa, tão profunda, sem nenhum tipo de dúvida, sem nenhum tipo de brecha para qualquer pessoa questionar, que você fala dessa verdade usando 2, 3, 4, 5 termos diferentes
para enfocar o sentido do que você quer transmitir. Então o que Paulo está fazendo? Paulo não está pensando no homem em 3 partes nem em 2 partes. Paulo está pensando no homem como um todo. Ele está dizendo assim: você completamente, totalmente, seja santo. Então, quando aqueles nossos irmãos, eles defendem que o homem é uma tricotomia, usando esse texto, infelizmente, eles estão tentando tornar bíblica, ou tornar bíblico um ensino que não nasce na Escritura. Você sabia disso? Você sabe de onde é que nasce essa teoria que se tornou uma doutrina evangélica do homem em 3 partes? Não nasce nem na tradição judaica, nem na tradição dos apóstolos. Nasce da filosofia grega platônica. Eram os gregos e o platonismo que defendiam o homem como 3 partes. Então, quando os nossos irmãos pegam esse texto, ou mesmo Hebreus, porque não tem outro texto no Novo Testamento que use essas expressões, espírito, alma e corpo, não tem nenhum outro, só aí. E nos 2 exemplos, o contexto não está ensinando divisão do homem, mas está ensinando o homem como um todo. A ideia é: você não deve preservar nenhuma parte em você que não seja afetada pela santificação. Da mesma forma, em Hebreus 4, quando ele fala da palavra como espada, né? Quando ele diz, olha, alma, corpo e espírito, o que ele quer dizer é que a palavra de Deus, ela vai chegar em você, não num cantinho da sua vida, ela vai chegar em você como um todo. Ela exerce um efeito todo, total, completo na sua vida. Eu sei que falar disso assim, em poucos minutos, pode ser um desafio para a gente entender, mas há conteúdo, há material suficiente para que você possa parar em casa e examinar os diversos textos e você poder chegar a uma certeza de que, de fato, o que é muito mais coerente com a Bíblia, com o Novo Testamento especialmente, não é a ideia do homem em 3, mas da ideia do homem em 2. E aí a gente também tem que ter cuidado numa coisa: o objetivo de Deus nunca é dividir o homem, é sempre preservar a unidade. Então, a linguagem de Paulo é sempre unidade e não divisão. Unidade. Então, assim, doutrinariamente, o que presbiterianos defendem? Nós somos dicotômicos. Se a gente pensar em dividir, é corpo, espírito ou alma. Alma e espírito é a mesma coisa. Eu não lembro agora onde está, mas nos evangelhos, eu posso depois até compartilhar isso no grupo da igreja, tem um texto que diz assim: um evangelista vai dizer que Jesus está angustiado em sua alma, antes da cruz. O outro evangelista narra o mesmo evento, aí ele não usa a alma, usa o espírito. Então Jesus estava angustiado na alma ou no espírito? Mas como o autor do Novo Testamento ele entende que alma e espírito são sinônimos, então um escreve alma, outro escreve espírito, invariavelmente acontece isso. Agora sim, irmãos, cá para nós, é interessante, é importante a gente saber disso. Tem seu valor, mas esse é um tipo de conhecimento que, sabe, se o irmão ali acredita que come 3, eu acho que ele está errado. Eu acho que ele está influenciado pela filosofia grega, mas ele não sabe disso, porque quem ensinou isso para ele foi algum pastor, algum líder religioso. Parece que é bíblico, principalmente quando se usa um texto fora do contexto. Mas isso não vai tirar ele do céu, sabe, da salvação, não vai jogar ele no inferno por causa disso, graças a Deus. Uhum. Se a pessoa morre, o corpo vai para a terra. Pronto. Tá vendo que deu problema? Você está vendo que você está percebendo que faz mais sentido, Daiane, que o homem seja espírito e corpo, ou alma e corpo, né? Ou seja, faz muito mais sentido. Exatamente. Mas você sabe como é que o pessoal que defende 3, como é que eles ensinam? Eles explicam assim: o corpo morre,
O espírito volta para Deus e a alma se acaba. O sopro de vida é o que dá vida ao corpo que não tem vida. Não, o animal ele tem alma no sentido de que ele é vivificado, mas ele não, o animal quando morre a alma dele não vai para o céu nem para o inferno. Ele é animado, ele não tem uma alma consciente, entendeu? Então quando a alma sai do... Veja, Apocalipse diz assim, João viu as almas dos decapitados. Então veja, há uma diferença da alma animal e da alma humana. A alma animal é apenas o ânimos, é apenas aquilo que anima o corpo do animal. Quando ele morre, a alma acaba, morre também. Não tem um paraíso do animal. Mas a alma humana, ela é uma entidade consciente. Ela é aquilo que dá a consciência. A consciência está na alma. O homem todo, né? O homem todo é. E essa alma, ela permanece consciente e ativa, né? Ela não se dissolve, ela não apaga. É essa alma que dá vida a nós. Então, meu corpo está vivo aqui, não gela, porque minha alma está aqui dentro, eu estou aqui dentro. Que é o meu espírito, a alma e espírito é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem diferença nisso. É tão complicado quem divide um homem em três, pegue qualquer esquema na internet, onde eles tentam explicar, que eles tentam atribuir à alma características diferentes do espírito e dá uma confusão, como diz o outro, uma confusão dos diabos. Ninguém consegue chegar na solução. Nossa, o negócio é complicado. Gente, a gente termina aqui. Eu posso disponibilizar no grupo da igreja um material muito bom sobre isso. Você pode tirar um tempo para estudar. Vou fazer isso, vou colocar no grupo então. A gente termina aqui hoje com a última parte aqui dessa resposta que diz: as almas dos ímpios são imediatamente depois da morte lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e trevas exteriores, e o corpo deles fica guardado na sepultura, como em um cárcere, até a ressurreição e o juízo final do grande dia. Veja que o túmulo para o corpo do crente é como leito, mas a linguagem do túmulo para o corpo do ímpio é uma prisão, né? Assim como para o crente que morre é uma alegria, para o ímpio que morre é o desespero. Sempre essa distinção, né? Bom, tem mais tempo para nada. Qualquer dúvida a gente vai continuar na próxima quinta. Se Jesus não viesse, você e eu não morrer até lá. Mas se a gente morrer hoje, você já vai para o céu dizendo: ainda bem que eu ouvi esses negócios tudo, porque eu tô de boa agora. Amém. Agora me lembra para eu colocar lá esse artigo, esse estudo lá no grupo, viu? Eu vou colocar, e aí você pode parar um tempo em casa, abrir a Bíblia e ler. Rapaz, isso vai ficar tão claro para você, tão claro. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos ficar em pé, né? Nosso Deus, muito obrigado por sua bondade e misericórdia. Abençoe-nos, ó Senhor. Ilumina o nosso entendimento, nos esclarece nossas dúvidas, nos firma na Tua palavra, leva-nos em paz. Oramos em nome de Jesus. Amém.